E aí, Acho que Fogolinho, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem também. Ó, já fiz rapidinho aqui uma pequeníssima introdução sobre, na verdade, só o título ali, Dicas para a Implementação da 9 e da 45. Então, mais uma vez, a gente está aqui. A primeira live do ano da Improve, aleluia, né? E na segunda semana de janeiro, olha que eficiência. É, tem que, É, tem que fazer tem, alguma coisa para a gente, né, poder girar, exatamente, né? É, exatamente. E muita empresa procurando ainda ou implementação em função de requisição de cliente ou a primeira implantação por definições de qualidades internas, eu vejo bastante, e aí, consequentemente, quando a gente fala da 9001, é comum falar da 45001, então 9001, para quem não conhece a qualidade, 45001, saúde e segurança ocupacional, e tem uma irmãzinha lá do meio ambiente, a 14001, que a gente não vai falar especificamente nessa live, a gente pode falar em uma próxima, vai dar algumas dicas, né, em função dessa implementação do SGI, mas a gente vai focar um pouquinho mais na 9 e na 45, né, quais as principais dificuldades e as dicas. Né? A gente selecionou 5 dicas que eu vou ler daqui a pouquinho, e agora eu vou pedir para o Fogolin se apresentar. Então, quem é você, Fogolin? Qual a sua experiência? Tem pouca experiência, né, em meio ambiente, saúde, segurança ocupacional. é, o meu nome completo é Carlos Eduardo Gloeden Fogolin. Tenho formação básica em engenharia química, né? A minha formação básica é engenharia química. Já desde 91 eu passei a fazer algumas pós-graduações no Mackenzie sobre meio ambiente e avaliação de qualidade ambiental. Depois fui para um pouco para a área de segurança do trabalho, fiz a parte de pós-graduação em engenharia de segurança, né? E desde 95 eu já trabalhava em indústria química com a parte tanto de meio ambiente como a parte de qualidade em si. Então, eu ajudei algumas indústrias químicas, principalmente a indústria química que eu trabalhava em si, nesse processo em si de implantação de ISO na parte de qualidade. Na época ainda, só para você ter uma ideia, ainda existia a ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003. Então, eu sou do tempo ainda dessas ISOs, né? Sim. E as primeiras ISO 14000 que começaram a surgir e serem implantadas. Logo depois disso, mais ou menos na época de 2000, 1999, eu passei para uma indústria de manufatura, uma indústria de caminhões, a Mercedes-Benz, e a gente também ajudou a implantação da ISO 9, da ISO 14001, que era de meio ambiente, e automaticamente eu passei a atuar junto com a parte de qualidade, que tem uma característica bastante diferente, né? Uma das coisas que a gente pode dizer na live é que assim, uma indústria de manufatura, uma indústria de base Química química, mesmo. ou É. são completamente diferentes na parte de qualidade. Mas na parte de meio ambiente, na parte de segurança, tem muita coisa similar, né? E aí é o problema em que a gente consegue, assim, ou juntar mais as coisas da parte de qualidade, meio ambiente e segurança, ou então deixar separado. Então eu percebi isso por causa, assim, na indústria química eu percebia que era muito intuitivo a gente juntar as questões de qualidade com meio ambiente e segurança. Na parte da indústria automobilística, é mais complicado, porque a parte de qualidade que se relaciona com o processo de montagem, a manufatura em si, ela é bastante complexa, né? E ela exige muita coisa. Tanto que tem uma norma até específica para a indústria automobilística, que hoje é a IATF, né? Isso. Então Tem eu norma sinto alemã, né? Tem um monte, é. isso, que acabou tudo culminando hoje naquilo que eles chamam de ATF, que é a norma que, É vamos a dizer norma. assim, hoje ela abarca tudo o que for relacionado à automobilística em si. Durante esse período todo eu atuei em todas as partes, né? Mas nesses últimos 5 anos que eu passei na indústria automobilística, eu atuei especificamente na parte de ISO 45001, implantando, inclusive a gente já tinha implantado a OSAS 18001 e fez o Uhum. upgrade para 45001 e acompanhei também todas essas mudanças da parte da legislação de segurança, né, que hoje em dia ela está muito mais alinhada com o ISO 45001, é uma coisa que a gente pode até comentar hoje, que é bastante interessante. Sim. Então é pouco tempo que você tem, né, de experiência em implantação, então sabe das dificuldades. Porque
É, existem, eu acho que, dois momentos, e me corrija, tá, Fogolin? Nós nos conhecemos na Mercedes, trabalhando com estagiária lá da área dele, inclusive. Aprendi muito com o senhor Carlos Fogolin, agradeço até hoje. E lá a gente passou eu passei, né, pela implantação da 14, que foi quando basicamente eu cheguei, e já vi toda a estrutura de qualidade que existia. Mas são dois momentos diferentes para a empresa, para os colaboradores. É bem diferente você estar no momento de implantação eu acho que de qualquer norma, de um projeto, né? Porque a implantação nada mais é do que um projeto pontual, ele tem Projetos começo, meio e simples. fim. Agora, a sustentabilidade é um outro momento e exigem outras características do negócio, das pessoas, tal. E a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, assim, eu acabo não me apresentando muito porque... Obrigada, Sandra. Eu acabo não me apresentando muito porque eu que geralmente estou nas lives, toco, né? A Elaine às vezes faz algumas lives aqui pela Impruva, tal. Mas meu nome é Andresa Benatti, eu realmente fui para a parte de processos. E aí, em processos, não tem como você não esbarrar na ISO, ou quando, né, nessa evolução toda de TI, nos frameworks de TI, ISO, tanto a 27.000 quanto a 20.000, 20.000 gestão dos serviços de TI, 27 segurança da informação, que também se relacionam com a 31.000 de riscos, por exemplo, que está totalmente alinhada com os negócios de manufatura, química, né? Toda empresa tem risco. Então, consequentemente, não é só TI. E aí, ao longo da minha carreira também, eu implantei muito Lean Six Sigma. E juntando essas ferramentas, né, que na verdade Lean Six Sigma é uma ferramenta que pode e ajuda muito nessa estruturação, nessa fase de maturidade, em função de indicadores, análises, outras ferramentas agregadas, tal, e que te levam ao PDCA, que é o ciclo de melhoria. Então, tudo isso, né, todas essa sopa de letrinhas aí, foi, na verdade, a minha carreira. Então, a minha primeira formação em engenharia é economia, e a segunda agora, né, eu me formei em engenharia de computação, justamente para juntar essa questão técnica e TI, e fazer as devidas associações, né, com os processos em termos técnicos de engenharia mesmo, que tem uma noção diferenciada, e eu sempre fiz cálculo de viabilidade. Então, eu melhorei a minha viabilidade técnica e eu já tinha a viabilidade econômica. O meu background é mais ou menos nesse sentido. E aí, quais são as dicas que nós falaremos aqui? Eu e o Fogolin escolhemos 5, e que são: é fácil implantar ISO 9001 ou qualquer outra ISO? Muitos clientes me não, vamos começar pela ISO 9001, que é mais fácil. Então, a gente vai responder essa pergunta, né, e tirar a ilusão das pessoas, basicamente isso. 2, não implantar somente para inglês ver, ou seja, nós temos várias solicitações de fornecedor dentro da cadeia, por exemplo, de uma montadora. A cadeia de uma montadora é muito vasta, porque imagina a quantidade de fornecedor que você tem que ter para montar um carro com 15, 20 mil itens. Você tem sistemas complexos como freio, você tem grandes multinacionais que fazem freio, ou pneu, né? Você tem a Goodyear, Michelin, né? Continental, que está em Guarulhos, enfim. Você tem várias empresas que fornecem para essa montadora. E muitas vezes é a montadora ou a dona da cadeia, digamos assim, quem pede para aqueles fornecedores implantarem a 9, a 14, 45, 31.000, né? Ou anti-suborno, né? 37, que a gente leu na 37.301, né? Isso. Então, tá vendo? São famílias, é uma grande família em função das necessidades dos negócios, mas é muito comum, bem dito do cliente principal, pedir para os seus fornecedores implantarem a ISO. E o que acaba acontecendo? Vira uma ISO para inglês ver. É muito comum isso no mercado. A gente vê, não, o cara tem só a ISO lá para passar na auditoria. Vale a pena, não vale a pena, já que você fez um esforço para implantar isso, né? Terceira dica, não somente o processo de qualidade mínimo, mas ter a sustentabilidade dessa implantação. Justamente aquilo que a gente falou no começo, existe o projeto de implantação e a sustentabilidade. Como garantir de uma forma adequada essa sustentabilidade do negócio? Não estou falando sustentabilidade ambiental, não. Isso é vale uma outra live para isso. Mas em termos de sustentabilidade do negócio, quais seriam essas características importantes? E processos bem definidos para que você consiga rodar o PDCA e, consequentemente, os indicadores para mostrar, né? Através de um gráfico, se em janeiro você tinha 80 e queria chegar na meta de 92, se em dezembro
você conseguiu chegar. Se você saiu de 80 para 90, beleza, você não atingiu a meta, mas você melhorou. Quais são as ações para o ano seguinte? Então, essa caracterização e função de metas, objetivos, resultados, ela é feita através do PDCA e de uma metodologia de indicadores que podem ser várias. Aí depende, né, da maturidade, da necessidade do negócio. Mas vamos lá, Focolinha, é fácil implantar isso? Então, eu acho que no primeiro momento, né, isso é justamente a nossa discussão da live. Eu acho que vai muito sobre fácil ou difícil de você avaliar a empresa em que você está implantando isso, né? Então, por exemplo, pode ser fácil dentro de uma empresa que tem uma cultura hoje bastante avançada de já acompanhar indicadores, de já a gente comenta, né, que talvez seja mais fácil começar a implantar por uma ISO de qualidade, porque parte-se do princípio que qualquer empresa hoje que faz um produto tem algum requisito de qualidade que tem que gerenciar para poder entregar o seu produto. A parte de qualidade está intimamente ligada ao produto que a pessoa está fazendo. Eu diria até hoje que, assim, se a empresa, dependendo do porte dela, se é médio ou grande porte, ela vai ter já uma estrutura que hoje é legal e exigida na parte de segurança de trabalho. Então, dependendo da empresa que a gente está dizendo, talvez seja interessante começar pela área de segurança do trabalho, que ela já deve ter alguns indicadores, alguns sistemas baseados no processo e tudo mais. E como eu tinha falado para você, hoje a própria norma ela se alinhou um pouco mais com a ISO 45001. Então, existe até alguns itens dentro da norma de segurança que fala que se você tiver um sistema implantado e certificado, você não tem necessidade de fazer uma série de coisas dentro da própria lei para a parte do Ministério do Trabalho. Então, isso existe algum ganho que acaba sendo vantagem. Mas aí, sobre ser fácil ou ser difícil, a gente vai entrar numa seara que é assim, vai depender da cultura da empresa. Qual é a cultura que a gente está falando? É uma cultura de empresa aberta para a gente ter modificações? É uma empresa que a gente consegue facilmente conversar, ter acesso a quem faz a determinação ou a validação dos processos e aceita esse processo de uma maneira correta ou não? Ou a gente vai simplesmente implantar, que nem você falou, talvez porque o cliente exigiu? Não digo assim que o fato de a gente ter talvez uma cultura mais retraída, a gente não consiga implantar. A gente vai conseguir implantar sim, mas vai existir algumas barreiras que a gente vai ter que utilizar, talvez ferramentas diferentes, que eu acho que você conhece também, ferramentas diferentes, para poder envolver as pessoas. O que você acha? Concordo. É exatamente isso. Sabe o que me lembrou uma coisa, né? Nós dois, inclusive, né, fizemos recentemente tivemos uma reunião com um cliente que, na verdade, ele não faz produtos, ele presta um serviço. Isso. E, e aí, logo no início da implantação, foi requisitado pelo cliente, que é uma multinacional italiana, que eles tivessem implantado 9.1445 e fizeram a implantação, mas eles já tinham uma área de SSO, que eles falam, que é Saúde e Segurança Ocupacional. Isso facilitou bastante a implementação da 45.000. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá eram técnicos, né, de segurança, ou engenheiros de segurança, né? Acho que tem um engenheiro e mais 2 ou 3 técnicos. Então, isso faz toda a diferença para a gestão desses processos específicos para a saúde e segurança ocupacional. Então, desde a ISO, ela olha muito a evidência. Em algum momento, você vai ter uma auditoria e vai ter que mostrar a bendita da evidência. Para quê? Para que o auditor veja que por exemplo, imagina, a gente tem uma auditoria agora, na segunda semana de janeiro. Qual que é o período normal cobrado por ou um ano, né? A empresa faz anualmente ou bianual. Dependendo do nível de maturidade, a própria certificadora diz para você no início para fazer anualmente, para que você tenha as certificações de manutenção do seu certificado lá da ISO. Então, agora a gente está em auditoria, por exemplo. Então, nós veremos todas as evidências, o que é possível ver na auditoria, todas as evidências de janeiro a dezembro, em geral, ou de dezembro a dezembro. E aí o auditor ele pode pedir todas as evidências
pertinentes aos novos colaboradores que entraram na empresa em abril de 2022. E lá você tem uma série de requisitos da norma e da legislação, que foi justamente isso que o Fogolin falou. A norma, ela te ajuda muito a organizar esses processos, porque o que está na norma é o que a legislação vai te cobrar. Então, você já tem ali o cara crachá. Se você organizar isso dentro dos processos de saúde e segurança ocupacional e RH, então, se você tinha uma dúvida, se 45 mil está muito por ser de saúde e segurança ocupacional do colaborador, se você tinha alguma dúvida de que o RH ele seria envolvido, sim, e será muito requisitado. Então, essas evidências, elas serão organizadas. Então, nessa empresa que tem esse departamento de SSO, tem uma área de RH que foi crescendo e se estruturando nesses últimos 2 anos, mas olha só que interessante, Fogoni, essa questão da cultura. Tem uma psicóloga que faz alguns trabalhos junto lá, né, dentro da estrutura do RH, e ela fez um teste de perfil de personalidade, que são ferramentas de psicologia, né? A Improve, ela usa perfil comportamental para direcionamento de carreira, tal. Mas isso são características, não tem nada a ver com a personalidade. Às vezes, mas dá para saber se o cara é um psicopata? Não, não dá. Essas ferramentas da psicologia, sim. Essas ferramentas de perfil, não. Elas vêm em outras características. Mas ela fez essa análise e ela identificou, por exemplo, que é um pouco mais de 70%, 73% das pessoas não seguem regras. E é uma característica latina. Então, quando você implanta ISO, é um inferno, porque a pessoa não quer preencher aquele papel. 3 campos de assinatura. Ela não vai fazer. Ela não faz. Então, é só via auditoria, é só bater, é só no chinelo, é a mãe dando chinelada para o moleque lá ir lá e fazer o que tem que ser feito. Então, essa questão da cultura que você falou, Fogolin, é fundamental. Aí, eu acredito, e aí me corrija também, ou se você tem outras ideias, que aí você tem que ter treinamento massificado. Eu sei que é chato, mas você tem que falar, tem que divulgar o processo de comunicação com todos os envolvidos, que é a empresa inteira, tem que ser muito maçante. Por quê? Porque essas evidências é que garantem a possibilidade de você passar numa auditoria da ISO. Né? E eu diria que a 45 ela é mais complicada até, porque ela tem um cunho de legislação muito forte. Né? E aí você pode até comentar, Fogolin, mas o que eu achei interessante é isso, 70% não quer seguir regra naquela empresa. É isso aí. Eu sou um selvagem, eu faço o que eu quiser. É isso aí. Eu tenho uma experiência bastante interessante, que e é bastante interessante mesmo no seguinte sentido. Dentro dos processos de segurança, uma das coisas que pegam muito é você fazer aquilo que a gente chama de auditoria comportamental. Né? Dentro da pirâmide a famosa pirâmide lá do Beard, né? Do Beard, tá. Do Beard, do passarinho lá que fala que a cada acidente fatal você tem 3 acidentes quase fatais, não sei o que, não sei o que. Aí você tem na base aquilo que a gente chama de comportamento inseguro. Se você consegue monitorar o comportamento das pessoas e pegar eles antes de que aconteça uma falha, você realmente consegue evitar que a falha chegue até a morte. Né? Então, existem algumas ferramentas hoje em dia que a gente chama de auditorias comportamentais. O problema de auditoria comportamental é que, assim, você fazer a pessoa preencher, que nem você falou, preencher algumas coisas, por mais fáceis que elas sejam. Eu implantei para isso ferramentas que seriam disponibilizadas em mobile, em celular. Né? Então a pessoa conseguia fazer, inclusive, isso daí no celular, num tempo muito curto. Né? A gente tinha que estabelecer meta, monitorar, colocar a meta em cima de. E isso daí as pessoas ainda faziam, sabe aquele. Assim, o cara fazia 50 auditorias comportamentais que eram iguais, né? Como, né? Ele fazia aquelas auditorias comportamentais sentadinhos, né? Eu vi tal pessoa fazendo isso. Então, assim, em alguns momentos, na parte de segurança, principalmente, e comportamental, você exigir dela uma aproximação e uma conversa com as pessoas. Isso vale para qualquer sistema, até mesmo o ambiental, até mesmo de qualidade. Só que o de qualidade, você está explicando para a pessoa
sobre o comportamento que ela pode estar tendo, que pode prejudicar a qualidade do produto. Então, existe uma certa facilidade nesse processo. Quando você vai conversar com a pessoa para dizer assim, ó, esse seu comportamento, ele pode provocar um problema de segurança e você pode sofrer um acidente, você está interferindo diretamente no conhecimento que ela tem, às vezes. E isso é complicado, porque ela, que nem você falou, na característica latina, as pessoas dificilmente aceitam esse tipo de conselho ou de repreensão, né? E dependendo da cultura da empresa, o cara não chega simplesmente querendo conversar, ele já chega querendo apontar o erro, né? E daí a outra pessoa briga. Então, assim, esse tipo de ferramenta que nem você falou, além de ter um processo, vamos dizer assim, por trás, que é o. Se você usar uma burocracia, isso já é difícil, né? Junto com essa burocracia, vai a vontade realmente da pessoa interagir. Se for simplesmente um formulário, que nem você falou, onde eu vou pegar e vou só verificar e fazer um chequezinho, já é difícil. Agora, imagine ele ter que fazer um chequezinho e ainda ter que conversar com quem está fazendo para ver se a pessoa está fazendo certo ou não. Né? Uma interação com pessoa, eu vejo também, é dentro desse processo complicado. Sim. Né? Ah, E então, aí, aí respondendo o fácil ou difícil. O fácil é a estrutura da ISO. O isso, difícil são as pessoas, e, juntamente com a cultura da organização. E você, eu nunca trabalhei em empresa química, só fiz projeto em empresa química, mas é diferente o mindset de quem trabalha em empresa química. sim, bem Ah lá, diferente, é bem tem diferente. isso, é bem diferente. É bem diferente Aí, porque assim, é como a cultura das próprias indústrias químicas acabam fazendo. Né? Se você fizer alguma coisa errada dentro de uma indústria química, você está colocando em risco a sua vida e a das outras pessoas em volta. Né? A noção de risco, eu acho que ela é mais, vamos dizer assim, aflorada dentro da indústria química. Né? Mas não que não exista isso dentro das outras indústrias, que às vezes a não, gente precisa ressaltar também. sim, concordo. E aí vamos para a segunda. Vamos lá. Não implantar somente para inglês ver. O que a gente vê quando, principalmente, as empresas elas recebem uma solicitação de um cliente? Não, agora você precisa ter ISO. E às vezes é uma solicitação, né? Um requisito de contrato. Eu já implementei em empresas ISO em que elas tinham 2 anos para se adequar a essa. Eles tinham que apresentar um certificado de ISO, geralmente um SGI 91445. Em 2 anos você tinha que se organizar. Aí o que a empresa fez? Nada, 1 ano e meio, 6 meses antes, olha, a gente precisa implementar, e agora? Agora sai correndo. Dá para implementar? A primeira vez sim, até porque a própria certificadora, ela dá uma olhada paliativa em vários aspectos. Ela sabe que numa implementação, na primeira certificação, a auditoria de certificação, não as de manutenção, a empresa não tem muita coisa, ela não tem grandes evidências, ela tem um processo instaurado, geralmente em 3 meses, e a gente rodou 3 meses de evidências, e é isso que a gente vai apresentar lá para o auditor. Ele tende, eu nunca passei por uma certificação que não tivesse dado certo nesse sentido, mas com uma série de ressalvas, seja no relatório de auditoria formalmente ou por fora. Falar, isso aqui você precisa ter, isso aqui eu não sei se você tem, isso aqui você não identificou. Enfim, a última que eu fiz dessa saiu com um relatório de 50 páginas de ações necessárias para a próxima. Então, dá para implantar para inglês ver? Dá. Mas, então, a questão é como você organiza isso no pós e se vale a pena. Então, essa é a discussão, Fogolin. O que você acha? Nesse Eu vejo cenário, né, que eu assim, já vivi várias é, vezes, diga-se de passagem. a ideia de que você precisa ter um resultado, ela é marcante dentro também da nossa cultura. Então, assim, vamos implantar isso. O fato de você ter a certificação da primeira auditoria, e é isso talvez que todo mundo tem que ter como, vamos dizer assim, base do processo. Você não vai ter um certificado só, você vai ter um certificado e mais duas auditorias para comprovar que esse seu certificado, ou duas ou quatro, né? Depende de Quatro, como. depende. É. Você vai ter quatro ou duas auditorias depois para vamos dizer assim, para acompanhar o que o certificado está dizendo que você tem. Então não é simplesmente tirar o certificado. Tirar para inglês ver, assim, ou tirar simplesmente com
o objetivo de poder cumprir aquilo que o nosso cliente está falando, eu particularmente acho assim, talvez você vá acabar gastando muito dinheiro, porque você vai gastar um dinheiro para implantar e depois vai esquecer o que você fez. E aí depois você vai ter que implantar pela uma segunda vez ou até uma terceira vez, porque assim, o certificado ele é algo que vai ser cobrado. Agora, é assim, implantar talvez para inglês ver é só se você tem pontualmente um cliente que vai te dar uma grande venda e que isso, vamos dizer assim, você vai participar, sei lá, de uma concorrência pública onde você tem que ter, né? Você tem que apresentar. E o cara fala assim: eu vou tirar isso daqui porque eu estou perdendo concorrência pública. E depois não vai ter mais ideia de participar, coisa assim. Pode ser uma decisão da empresa. Porém, eu vejo assim: você gasta muito dinheiro. Se as coisas forem feitas, vamos dizer assim, com o intuito de aproveitar desse processo para trazer vamos dizer assim, um feedback positivo para a empresa, eu acho que você sai ganhando mais. Não, assim, não aconselho ninguém a fazer a implantação só para inglês ver. Dá para fazer, que nem você falou, dá para fazer. Só que no final sai mais caro. Sim, porque Isso é você assim, tem na minha experiência, sai mais caro, com sim, certeza. porque você faz um esforço todo e passa na primeira. Aí você não criou a cultura. Significa que na semana seguinte à auditoria, ninguém está guardando as evidências ou monitorando esses processos. E aí você vai ter que correr atrás de prejuízo. Exatamente isso. Exato. É isso aí. É exatamente isso. E não somente o processo de qualidade mínimo, mas ter sustentabilidade. Então você tirou o certificado e agora você tem que ter sustentabilidade dos processos implantados. Quais são as dicas mais importantes para que essa sustentabilidade aconteça? Quais você Eu acha? vejo assim que você envolva primeiro, né? A primeira dica que eu acho muito importante é assim, envolver as pessoas responsáveis por esses processos e fomentar dentro delas vamos dizer assim, a implantação específica de um PDCA para aquele processo dela. Ou seja, ela como envolvida no processo, ela trabalhe para melhorar o processo dela dentro de um ciclo PDCA. Porque aí cada vez mais ela vai se sentir dona daquilo e dominando aquilo lá. De repente, uma das falhas que eu vejo de você implantar um processo por uma questão de ter só o certificado é que a pessoa que é a dona daquele processo já parte do princípio assim: isso daí é para inglês ver, eu não vou dar sequência, eu vou continuar fazendo do meu jeito. Isso. E essa continuar fazendo do meu jeito é aquilo que você falou: depois de 6 meses, um ano, ela vai ter que voltar com as evidências que o processo tinha pensado. Então, assim, a primeira dica que eu daria é: envolva os responsáveis reais dos processos e faça com que eles, vamos dizer assim, comecem a desenvolver os PDCAs dos processos dele. Porque, na pior das hipóteses, aquilo que vai acontecendo, eles vão melhorando. E aí a gente vai ter que criar a cultura, vamos dizer assim, também na pior das hipóteses, de que eles registrem as falhas e façam o processo de melhoria, que é uma das coisas também que a gente percebe quando a gente faz a melhoria contínua, é a falta de registro do problema, né, do estudo da melhoria e justamente do ciclo, né, implantar, colocar um indicador e assim por diante. Se a gente começar talvez desde o início essa culturazinha, né, que é a cultura de acompanhar, eu acho que assim, a gente sai ganhando. Outra coisa que eu vejo muito importante, que a gente tem por cultura no Brasil, assim, não diria uma falha, um defeito, mas é uma característica. A gente planeja pouco. Eu vejo Verdade. assim, parte de planejamento é extremamente importante. Então, gasta mais tempo planejando, gasta mais tempo estudando aquilo lá e faz os processos serem implantados. Tem até um desenho de um PDCA que eles fazem, né? Onde eles Uhum. fazem o desenho que o Japão ele tem um P tamanho de um bonde, né? E aqui no Brasil ele tem um Pzinho bem pequenininho e é aquele círculo com os 4D, né? Mas Uhum. assim, são duas dicas que eu daria assim. É extremamente importante planejar bem e envolver os donos do processo. Eu acho que isso são a gente diz assim que é a chave do sucesso para que a gente possa implantar, né? Sim, Não sei o que concordo. você pensa, mas Não, mas é isso mesmo. Esse planejamento e envolvimento das pessoas certas, né? Eu gosto particularmente de criar lá a lista
de facilitadores responsáveis. Porque, por exemplo, um responsável ele pode ter 2, 3 facilitadores que são as pessoas que realmente conhecem o processo, são líderes daqueles processos. Elas podem não ter um cargo de liderança, mas elas são as que conhecem mais sobre o processo e, consequentemente, o tipo de evidência, quando tem um problema, o que é feito, porque o auditor pergunta muito isso. Ah, tá bom, você instaurou o processo, tá bonitinho, seu indicador da verde, tá bom. E quando você tem um problema de qualidade, o que você faz? Eles sempre perguntam isso. E válido, né? Ou qualidade, ou mesmo, mais ainda, em 45. Tá bom, tá aqui o seu prontuário, você atende legislação, tal. E esse acidente aqui que você teve em setembro de 2022, o que você fez? Então, essa pessoa envolvida no processo, ela realmente, ela saberá o que dizer, independentemente de ISO, tá? Ela realmente sabe, porque ela é o trabalho dela. Então, E, e ele facilita o trabalho naturalmente, ele é um facilitador natural daquele processo, inclusive entre outras áreas. E a ISO, ela mostra que é tudo um conjunto, é uma organização, vem de órgão. Não dá para o estômago fazer o trabalho do coração, não vai fazer, né? E vice-versa. Então, a ideia é justamente essa. Então, aquela pessoa, aquele facilitador, ele faz o que deve ser feito ali no âmbito do trabalho dele, mas ele interage com as outras áreas. E essa interação também é cobrada nas certificações de qualquer ISO. Como eu comentei, né? Tem empresas que têm lá a área de segurança e saúde ocupacional, mas o RH é muito requisitado numa auditoria de 45.001. Em geral, não são pessoas com o mesmo background. Você tem técnicos, engenheiros de segurança que têm uma cabeça técnica e voltada para toda essa questão de legislação, normatização. O trabalho, propriamente dito, está muito mais ligado à operação daquele negócio, né, daquele produto ou serviço, enquanto que o RH está internalizando e desligando pessoas. Está dando benefício, o cara está lá. É outro universo. Tem outro noção de urgência, perigo, gravidade. Na verdade, é zero em geral. Né? Você lá no RH é uma função administrativa dentro da empresa. Existem RHs mais proativos cada vez mais dentro das empresas, mas existem ainda muitas empresas com RH da década de 80 que o cara é, na verdade, só um departamento pessoal. Aí você tem uma área de segurança e saúde ocupacional extremamente atuante, que sabe dos riscos, perigos, né? Tem uma formação técnica, e aí você tem o RH que está preocupado com um formulário do benefício da funcionária que estava grávida no mês passado. É isso. Aí você tem que juntar essas duas criaturas, né? Aí, nesse universo de processos, independentemente de ISO de novo, né? Mas concordo contigo, eu acho que é uma boa dica aí para sustentabilidade. E o último, processos bem definidos, indicadores e PDCA. PDCA a gente fala um pouquinho, mas ainda tem muita dificuldade do pessoal entender. Eu ainda ouço muitas perguntas, mas para que precisa de indicador quando você implanta ISO? Aí, Fogolin, por que a gente precisa de indicador quando a gente precisa, e se é obrigatório ou não? Tem muita pergunta é, nesse sentido. eu acho que aí a máxima é a de Deming mesmo, que ele fala, né? Se você não mede, você não consegue gerenciar, né? Sim. Então, não existe gerenciamento sem você ter número para você saber das coisas. E Então, o indicador ele faz parte de um processo extremamente importante para você tomar as decisões. E aí vem a falha, talvez, que eu vejo de algumas pessoas. Os indicadores, eles não servem para você só como meta. A meta, ele é um processo, e as pessoas muitas vezes confundem isso, né? Eles falam assim, não, exatamente. mas eu não atingi a meta, não. Espera, vamos primeiro trabalhar o indicador antes de estabelecer a meta. Quando você tiver um histórico, quando você souber como seu indicador está funcionando, porque uma das coisas que eu percebi assim dentro do mundo corporativo é assim, existem uma falha de conceito muito grande das pessoas quererem definir metas em cima de indicadores que eles não têm o mínimo de controle. Bom, um Isso exemplo aí. mais típico, né, é o do acidente de trabalho. O cara estabelece como meta de acidente zero. Né? Então, eu quero minha meta de acidente ser zero. Legal. Você controla o acidente? Não. Não. Você controla perigos e riscos. Você não controla o acidente. O acidente acontece independente da sua vontade. Então, não é um indicador factível. Né? Exatamente.
tem que cascatear isso e saber quais são as variáveis, né? Exato. Quais são, né, as características daquele incidente, para eu saber quais ações, onde agir para que eu não tenha aquele acidente fatal. Por exemplo, lógico que você não quer uma meta, não, vou matar 10 pessoas esse ano. Não, não é isso. Mas, ao E mesmo tá aí tempo, para não matar 10 pessoas, o que eu devo fazer? Acho que é esse o ponto, né, principal. exatamente. É aonde que, assim, existem funções que estão indo nesse indicador que você está pegando, que é o indicador de acidente. O que que, vamos dizer assim, eleva o número ou diminui esse número? Então, em várias discussões já de algumas lives que eu percebi, as pessoas citam uma série de coisas. Um dos indicadores que a gente tem é justamente o do comportamento. O seu grupo de pessoas que estão trabalhando, eles têm comportamentos seguros? Eles usam EPI, eles procuram seguir normas, eles procuram, né? A partir da hora que você começa a colocar isso como meta, essa parte aqui de baixo, que é fácil de controlar. Porque assim, se a pessoa não segue regra, ou se a pessoa. Vamos pegar um exemplo bem típico, né? Nós estamos falando de eletricistas que trabalham em subestações de alta tensão. Né? Uhum. Então, esse cara tem que ser um cara especificamente treinado com uma série de coisas. Imagina um cara que trabalha nesse tipo de situação, se ele não quiser cumprir regra. Aí esse cara você tem que mandar pegar e mandar ele embora, porque ou ele mata ele ou ele mata o outro cara. Outras pessoas, exatamente. Né? Então, a parte do comportamento é importante justamente por isso, porque seria a mesma coisa assim, por que, que o motorista de categoria D ou E, ele precisa passar por um psicotécnico? Na realidade, o psicotécnico é justamente para saber assim, esse cara é apto a dirigir um caminhão que pode matar um monte de gente pela frente, né? Se ele não Exatamente. for apto, ele não deveria dirigir, né? Isso, Né? exatamente. Então, vamos dizer assim, esses processos que são um pouquinho antes, que a gente pode estabelecer alguns indicadores, né? Podem garantir o indicador lá da frente a você mais para frente conseguir definir uma meta. Mas muitas vezes as pessoas querem definir uma meta em cima de um indicador que ele não tem controle. Eu sempre achei isso uma falha. Então, esse é um dos problemas assim. Processos bem definidos com indicadores que demonstram para mim que eu consigo controlar aquele processo é extremamente importante, né? Porque aí eu Sim. consigo estabelecer a meta que vai me levar no valor correto daquilo que eu quero, né? No Útil. resultado que eu quero. Isso. Isso, um resultado útil para o negócio. Tem um livro, até que eu fiz alguns posts de alguns capítulos, porque cada capítulo trata de um mito corporativo. E são 9 mitos corporativos, o pessoal que faz o Great Place to Work lá. É um livro bem legal, inclusive, está lá no blog da Improva. E um deles, ele mete o pau nas metas, justamente por isso, por N razões. Mas a principal é justamente essa: você não sabe sobre o que você está falando ao definir essa meta para esse indicador. Então é acidente zero, tá? Mas o que é acidente dentro da sua empresa, do seu negócio? Sei lá, benchmarking de mercado, qualquer coisa precisa disso, né? Antes de fazer a live aqui com o Golinha, estava fazendo uma reunião com um projeto, né, de TI. Então tem lá o SLA, o Service Level Agreement das pessoas que efetivamente, para abrir um chamado, quer trocar a lâmpada aqui do meu departamento. Eu vou lá e abro um chamado na ferramenta de TI, é isso. E aí a empresa, aí vai lá para a área que troca a lâmpada. Então, esse chamado tem que ir para lá. E o SLA é o tempo que o cara leva para responder esse chamado. Se eu colocar 2 horas, o padrão de mercado são 2 horas. Nem imagino quanto é o padrão de mercado para trocar a lâmpada. Mas 2 dias. O cara tem 2 dias, porque tem que ver qual é a lâmpada tal. Ele tem 2 dias. Mas isso funciona na sua empresa? O padrão de mercado são 2 dias, tá? Mas nessa empresa eu preciso comprar a lâmpada. E só o SLA de compra são mais 2 dias. Então, 2 dias não resolve. É melhor você ter um SLA de 5 dias, mas que em 5 dias você terá a sua lâmpada trocada, do que você ter um SLA de 2 horas que não serve para nada. Né? E Exato. isso vai, então, e é para todos os processos você tem essa característica, né? Sim, Não, sim. não tem como, né, você não organizar a sua
a sua estruturação de atividades dentro de um processo sem esse dimensionamento. E outra, para atender em 2 horas essa troca dessa lâmpada, você precisa de 10 pessoas. Ah, não, mas em 2 dias eu preciso, 2 pessoas já conseguem gerenciar isso. Aí é uma questão de custeio, né? Você vai deixar lá as pessoas lá esperando. Então, isso vale para trocar lâmpada ou para gerenciar processos dentro de uma empresa química com toda a parafernália, né? De segurança, o cara não pode entrar na área sem todos os EPIs têm que estar em boas condições, ele tem que estar treinado, porque ele vai mexer em máquina, não só porque são máquinas de milhões de dólares, mas porque elas realmente podem gerar, elas são fonte de perigo e risco. E aí, né? Então tem que ser uma pessoa capacitada, troca de turno, né? Passa de uma pessoa para outra, enfim, tem tantas variáveis, aí você coloca lá que 0 acidente. Joinha para você, né? Porque tem todo um estudo, tem todo um acompanhamento, você tem que juntar dado, né? Na verdade, é o tal do Exatamente. Big Data. O Big Data tem nos Exatamente. ajudado muito a deixar de falar bobagem, eu acho. Quando você começa a estudar Python, né, que eu fiz lá em engenharia de computação, aí você começa a ver a quantidade de informação e dado que você tem que transformar em conhecimento. E a meta é esse momento, em que você pegou uma série histórica, um acompanhamento, você entendeu o seu processo e transformou em uma meta útil, uma meta plausível. Não só, não, tem que ter 0 acidente, amanhã morre alguém. Pois é, né? É muito difícil. Não atingimos a meta. Agora pode Não morrer atingi. mais 30. Isso, agora isso, dia 9 de janeiro já liberou já. É isso aí mesmo. Agora só 2024. Então, não pode, né? Tem que ser um pouco mais sério, né? Principalmente Exatamente. quando a gente está falando de pessoas. Mas é isso, Fogolinho. A gente tratou as 5 dicas, os 5 temas, né? Na verdade, demos várias dicas. Aí, se você quiser fazer um fechamento. E lembrando que essa live ela fica disponível aqui no Instagram da Impruva e lá no YouTube ela demora um pouquinho, uma semana mais ou menos. Mas já já ela estará no YouTube também, lá da Impruva. Eu queria agradecer primeiro, né, tanto a Impruva como a Andressa nessa oportunidade de a gente poder, eu acho que discutir experiência, né, e principalmente colocar experiências para fora, né. Assim, deixar bem claro que eu não sou o dono da verdade, eu simplesmente aqui comentei alguns fatos, né, que eu vivi. E assim, essa vivência, essa experiência de ter vivido por essas situações, não necessariamente quer dizer que vai acontecer igual para todo mundo. Mas o que eu vejo é assim, a oportunidade de a gente colocar essa experiência para fora é que dá essa possibilidade de a gente discutir o tema em si, da forma como a gente discutiu hoje, que eu gostei bastante. Por isso que eu estou agradecendo, Anderson. Muito obrigado mesmo. E me põe à disposição para a gente sempre estar conversando e fazendo todas as lives a respeito disso daí. E falando em todas as lives, a gente programou aí mais 1, 2, 3, 4, 5 lives que vão acontecer aí semanalmente, mesmo esquema, elas ficam aqui no Instagram da Improva e ficam lá no YouTube, provavelmente depois de no máximo 15 dias lá no YouTube. Então, se você tiver dúvidas sobre uma live que você viu, né, porque como fica disponível, as pessoas às vezes têm dúvidas, elas mandam depois elas colocam os comentários, tal, então a gente fica de olho e responde, né? Tem lá o seu contato, então fique à vontade. E gostaria também de agradecer, Fogolinha, é sempre um prazer estar aqui falando com você. Né? A gente já tem uma amizade de mais de 20 anos, eu te conheci quando eu tinha 23, né? Já estou quase uma senhora de 50 anos, né? Estou com 45. Você entrega a sua idade a mim, Então, você percebeu? foi um detalhe. Mas deixa as pessoas fazerem as contas delas, isso, né? Através dos meus dados, eles chegam ao indicador, ao seu indicador, deixa elas pensarem lá. Mas aí já são mais de 20 anos de amizade, então é muito bom estar aqui, né, compartilhando conhecimento e tal. E realmente, compartilhar experiência facilita muito a vida de quem está no processo de implantação, de quem realmente está lá no olho do furacão. E saber que cultura e comportamento das pessoas realmente é um fator preponderante onde nós vivemos. Talvez na Alemanha e no Japão seja mais fácil, porque lá é dada a regra e você não tem 70% que não quer seguir a regra. Lá deve ser 1% que não quer, e esse 1% vai ter que seguir, assim mesmo. Aqui não tem essa possibilidade. Você tem um processo de convencimento, e muitas vezes até da liderança e tal. Então, projeto aqui no Brasil, independentemente de ser um projeto de ISO, implantação do que quer que seja, ele tem uma característica
emocional, eu diria até, e comportamental muito maior do que provavelmente em outras culturas. Até o americano, que não é um alemão, mas é mais focado. E a cultura do processo, né? Eles têm essa cultura do processo, do batidão, né? O americano tem muito. E pode ser o processo errado, inclusive, eles fazem o processo errado. Né? Foi uma experiência com o americano. O europeu é mais reclamão e acaba, né? Ah, não, então isso aqui não está certo, então faz de outro jeito e tal, né? É. A minha vida corporativa foi muito mais com o europeu. Então, nesse sentido, é mais fácil, né? O americano, não, ele é mais rígido e ele faz o que tem que fazer. No processo, definiu lá o processo, ele vai fazer. O brasileiro não faz, ele não faz porque não faz, porque não quer, porque ele é contra, porque ele tem que ser convencido, sei lá, eu. Enfim, tem N Mesma coisa que lei que fatores. não pegou, né? Ah, essa lei não pegou, né? Cara, vai explicar isso para um alemão. Quantas vezes a gente conversando, tá, mas tem, sei lá, buraco na rua, e põe um cone. O alemão olha, mas por que em vez de pôr o cone já não arrumou? Boa pergunta, porque aqui não é a Alemanha. O cara identifica põe o cone, enfim. Não, é outra conversa, é outro processo interno aqui. A gente tem que resolver isso, inclusive, né? Politicamente, socialmente, né? A gente vai ter que resolver esse problema. Mas quero agradecer mais uma vez você, Fogolinha, quem Obrigado. participou, muita gente entrou e saiu e tal. E nos vemos na próxima semana. E aí a gente Combinado. deixa disponível lá. Até mais. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.